Não tem erro, hein? Juízes 2. Eu quero ler com os irmãos dois versículos, 10 e 11. Juízes 2, versículo 10 e versículo 11. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Vou ler o versículo 12. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira do Senhor, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos, aos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, e estavam em grande aperto, diz a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, que nessa noite, mais uma vez, o Teu Santo Espírito venha falar com a Sua igreja, venha falar conosco aqui. Pai amado, no nome de Jesus, que a Sua palavra vive poderosa, ela venha penetrar não só nos nossos ouvidos, mas venha penetrar no nosso coração, nossa mente, Senhor. Que a gente possa se voltar para Ti, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que um dos nossos desafios, Senhor Jesus, como igreja, é ir por todo mundo pregar o Evangelho. E a pregação do Evangelho, que é a missão da igreja, não é feito por anjos, não é feito por animais, Senhor, não é feito pela criação do Senhor, é feito, amado, por homens e mulheres lavados pelo sangue do Cordeiro. Homens e mulheres tiveram encontro com Deus, homens e mulheres foram tocados pelo Espírito Santo, homens e mulheres que o Espírito Santo veio habitar neles, e se tornaram o Teu povo aqui nesta terra, Senhor. Vivemos dias maus, Senhor, e nesse novo ano, Senhor, pelo que se avizinha, é um ano muito difícil, muito complicado, Senhor, economicamente falando, socialmente falando, mas especialmente espiritualmente falando, Senhor. Que meus irmãos e minhas irmãs possam abrir seus ouvidos, seus olhos, estejam atentos para ver o mover de Deus, para se associarem ao agir do Senhor, para se ajuntarem ao mover do Espírito Santo, porque Deus está fazendo algo diferente, Deus está fazendo algo novo acontecer na terra, Senhor, e nós fomos chamados, amados pelo Senhor, para fazer a Tua obra, a Tua vontade. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo. Cai por terra agora, Senhor, tudo que se opõe à obra do Senhor, tudo que se opõe à obra de Deus aqui nesse lugar, ao nosso redor, Senhor, está quebrado toda feitiçaria, todo encantamento, toda bruxaria, todo olhar grande, Senhor, toda intenção do mal, Pai, está anulada, cancelada no Teu santo nome, Senhor. A Sua igreja está aqui nesse lugar, Senhor, não para ser mais uma igreja, mas ser, Senhor, um farol, um luzeiro, junto com as demais igrejas do Senhor aqui nesse lugar, Senhor. Somos o Teu povo, menina dos olhos do Senhor, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, Seu povo, Senhor, que se reúne aqui no Teu santo nome. Cura os enfermos, Senhor, levanta os abatidos, batiza com o Espírito Santo, enche o Seu povo da Tua presença. Nós oramos a Ti em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos, podem sentar-se em nome de Jesus. Esse texto fala que Josué havia morrido. Está no versículo de número 8. Josué, você conhece a Bíblia, foi o que sucedeu a Moisés. E Josué foi aquele que entrou com o povo na terra prometida e reconquistou e conquistou aquela terra para Israel. Josué é um dos símbolos no Velho Testamento que representa Jesus. No Velho Testamento é repleto de personagens que apontavam para Jesus. Josué era um deles. Josué aponta para Jesus. Josué morreu, diz a Bíblia, no versículo de número 8. E nós lemos do versículo 10 até o 15, nós vemos o que aconteceu. Depois que Josué morre, o povo se afasta de Deus. Uma geração vem que não conhecia o Senhor. Uma geração vem que não se lembrava nem do tempo em que o Senhor libertou Israel do Egito.
E aquele povo se afastou da lei que Deus deu a Moisés. E aquela nova geração pecou contra Deus, se tornou idólatra, adorou Baal, adorou Astarote, adorou Baalins, queimaram incenso a deuses estranhos, sacrificaram a ídolos, coisas abomináveis segundo a lei dada por Deus a Moisés. Um dos mandamentos do Senhor: não terá outros deuses diante de mim. Israel então pecou contra Deus. Israel então desobedeceu a Deus. E a palavra do Senhor nos diz, na própria lei que eles tinham em suas mãos, que a desobediência atrairia a maldição. Por trás da desobediência se apresenta a maldição. Ali então a maldição alcançou eles. Diz a Bíblia que a mão do Senhor, não era a mão do diabo, não era a mão do demônio, não era a mão de Satanás. Se você leu com atenção, você vai perceber que era a mão do Senhor. Era o Senhor que se levantou contra Israel. Se nós olharmos para o que aconteceu mais adiante, Jesus veio mais adiante, milhares de anos depois, centenas de anos depois vem Jesus. Jesus, o Salvador, o Senhor, Ele veio a este mundo. Você conhece a Bíblia, passamos o Natal, Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Essa linda mensagem do Evangelho é essa. Mas eu quero me focar no Jesus que morreu. Jesus morreu. Ok. O que aconteceu com o povo? Parece que vivemos dias em que Jesus morreu e está morto. O que assistimos hoje, no meio do povo, daquele que se diz povo de Deus, parece que Jesus continua morto. Parece que Jesus ficou preso naquela sepultura, naquela cova, naquela caverna. Parece que aquele episódio, o finalzinho dos evangelhos não aconteceu. Parece que Jesus de fato não ressuscitou. Porque vivemos dias em que parece que o povo de Deus se esqueceu de Deus. Parece que o povo de Deus não conhece a Deus. E eu digo mais, que é o tema do nosso ano é esse. O tema do nosso ano é conhecendo a Jesus. Conhecendo Jesus. Me parece nos dias de hoje, as pessoas não conhecem Jesus, que o ímpio não conheça. Que o ímpio que não conhece a palavra, não saiba que Jesus ressuscitou, não reconheça Jesus como Salvador, não entenda o Evangelho. Mas você e eu que conhecemos o Evangelho, você e eu que já tivemos contato com a palavra, tivemos o Espírito Santo falando no nosso coração, a nós não nos cabe dizer que não conhecemos a Jesus. Mas me parece que o desconhecimento sobre Jesus não está somente lá fora, está no ambiente de igreja, está no ambiente da casa de Deus. E isso tem me causado uma tristeza enorme. Eu tenho certeza que causa tristeza do coração de Deus, porque eu tenho para mim o seguinte, que aquilo que entristece o coração de Deus vai entristecer o coração de um líder, de um cristão, de um pastor, de um membro de igreja. E me parece nesses dias que as pessoas não conhecem Jesus. Será que Jesus pode curar? Será que Jesus está comigo? Será que Jesus ouve oração? Será que Jesus me ama? São indagações que a gente ouve constantemente no ambiente de igreja, que a gente ouve constantemente da boca de pessoas que deveriam dizer: não, eu conheço Jesus, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele me abandonou, eu sei que Ele tem o poder, eu sei que Ele tem toda a autoridade. Mas me parece que uma nova geração está vindo aí, jovens, adolescentes, hoje estão vindo, parece que eles não conhecem Jesus. Está faltando Jesus nos lares, está faltando Jesus em casa, está faltando Jesus no comportamento dos pais, no testemunho dos pais para os seus filhos, no testemunho dos pais para a sua família. Jesus se tornou mais um, como Maomé, como Buda, como Allan Kardec, como qualquer outro filósofo. Eu lembro que certa vez, evangelizando uma pessoa, um colega nosso falou assim: não, mas Jesus é o Messias, é o Salvador. A pessoa parou e falou para ele assim: ó, Jesus foi tão importante na história como Tiradentes foi. Aí esse irmão parou, pensou: é verdade, Tiradentes foi uma pessoa importante na história do Brasil, mas Tiradentes não ressuscitou no terceiro dia. Aí desarmou a pessoa acabou se convertendo a Jesus mais adiante.
Mas nesses dias, parece que Tiradentes é mais importante. Nesses dias, parece que filósofos, pensadores, youtubers, famosos, são mais importantes que Jesus. A gente vê cada coisa acontecendo no nosso meio, que eu fico assim, meu Deus, acho que Jesus, se tivesse vivendo esses dias, iria entrar em alguns lugares com um chicote, iria virar as bancas, iria açoitar todo mundo, porque ali não está se cultuando a Deus. Ali parece que não conhecem Jesus. Havia um programa de televisão, uma das partes daquele programa, era assim, era um grupo de homens, cerca de 8 a 10 homens, e uma jovem muito bonita sentada no palco daquele programa, e os homens estavam escondidos num determinado local, lá daquele auditório. E a intenção daquele programa era promover o encontro daquela jovem com o amor da sua vida. Era essa a intenção do programa. E o programa começava assim, cada um deles tinha aproximadamente 30 segundos para dizer do porquê que aquela jovem teria que, aceitaria conversar com ele. No mínimo, conhecê-lo visualmente e conversar com aquele rapaz. Então, cada um tinha cerca de 30 segundos para dizer o motivo do porquê que você deve, porquê que eu devo conversar com você. Porquê que eu devo ter um momento da oportunidade de você vir conversar comigo. Aquele programa é da Record, eu acho, sei lá, Globo, não me recordo mais. Pois bem, eu penso que hoje uma das perguntas que podemos responder é por que devemos conhecer a Cristo. Por quê? Por que eu e você devemos conhecer a Cristo? Porque esse mundo que está à nossa volta precisa conhecer a Jesus Cristo. Essa pergunta me veio na mente quando eu estava meditando sobre a pessoa de Jesus, sobre a obra de Jesus, relendo os evangelhos, relendo as cartas paulinas, olhando para o Velho Testamento e olhando para o Novo Testamento. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós encontramos um Deus que seguia à risca a sua palavra. Um Deus que era temido pelas pessoas. Eu me lembro aqui de Isaías, que disse, eu vi Deus sentado no alto sublime trono, meus olhos viram a Deus. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu também sou homem impuro. Quando o Senhor se manifesta numa sarça, Moisés se aproxima maravilhado daquela situação, uma árvore que pegava fogo, mas o fogo não consumia a árvore. Diz o texto que Moisés se aproximou, uma voz falou no meio do fogo, tira as suas sandálias, porque o local está pisando na terra santa. Diz a Bíblia que Moisés se prostrou no chão, assustado, amedrontado. A relação com Deus inspirava esse temor. A relação com Deus inspirava esse medo. O Deus falou a Moisés, lá no deserto, traga o povo para me adorar, para me cultuar. Eu vou me manifestar numa montanha, mas diga para aquele povo se santificar. Diga para aquele povo não tocar na montanha. Quem tocar na montanha será fulminado. Assim Moisés falou com o povo, santificou o povo, então foram se encontrar com Deus. Quando foram se encontrar com Deus, a montanha tremia, havia relâmpagos, havia uma nuvem escura, havia barulho, trovões, e o povo então ficou com medo. O povo disse a Moisés, Moisés, fala você conosco, mas não fale Deus com a gente. Havia uma relação de medo, havia um certo temor de Deus. Isso é Velho Testamento. Quando Jesus veio, essa relação tem que ser mudada. Quando Jesus veio, Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus veio, Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Quando Jesus veio, Ele veio para resgatar um povo, o seu povo. Ele veio para dar vida, Ele veio para dar vida em abundância. Jesus não quer e nunca desejou uma relação de medo conosco. A relação de Jesus conosco é uma relação de amor. Por isso que a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo.
A nossa relação com Deus não é uma relação de medo nem de temor. A nossa relação com Deus é uma relação de amor. E nessa relação de amor, eu começo com a pergunta novamente: por que devemos conhecer a Cristo? Eu lhe dou pelo menos 6 respostas. Por que você deve conhecer a Cristo? Porque as pessoas com qual você convive devem conhecer a Cristo. Porque essa geração que está vindo atrás da gente precisa conhecer a Cristo. Porque senão o diabo está trabalhando para desviar essa geração para adorar Astarotes, para adorar Baalins, para ser idólatra, para se afastar de Deus. Uma geração que prefere ouvir a Anitta do que ouvir, por exemplo, Fernandinho. Uma geração que prefere ir para as festas, ir para os passeios, ir para o lazer, do que ir à casa do Senhor. Uma geração que prefere passar 2, 3, 4, 5 horas com o dedinho no Instagram, mas não consegue passar 1, 2 horas na presença de Deus, em oração, lendo a sua Bíblia, buscando a Deus. Uma geração que está vindo atrás da gente, que não conhece a Deus de verdade. Ouviram falar de Jesus, ouviram falar das maravilhas que Jesus realiza e faz, mas não tem uma experiência real com Jesus, uma experiência viva com Jesus. Aquela experiência que vai dizer que pode acontecer qualquer coisa na sua vida e você vai dizer: eu não vou negar Jesus. Eu tive uma experiência com meu Senhor. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele é o meu Salvador. Eu amo quando Sadraque, Mesaque e Abednego falam com Nabucodonosor: Nabucodonosor, nós não vamos adorar a essa imagem. Você pode tocar cítara, pode tocar, fazer a bagunça que quiser fazer, e nós não iremos nos dobrar perante essa imagem. Porque o Deus que nós servimos, se esse Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Esse mesmo Deus está aqui nesse lugar nessa noite. Esse mesmo Deus tem nome e sobrenome: Jesus Cristo. É o Deus do século presente. É o Deus que está comigo e com você. E Ele espera de nós que nós o conheçamos. Quando a crise vem, quando a luta vem, quando a doença vem, quando a porta se fecha, quando as dificuldades chegam, nessas horas a nossa fé está sendo provada. É nessas horas que você tem que dizer, como Jó: o meu Redentor vive e por fim se levantará. Não sei se hoje, não sei se amanhã, mas Ele vai se levantar em nome de Jesus. Essa mudança, esse conhecer Jesus Cristo, nós precisamos vivenciar isso. Então, respondendo essa pergunta: por que devemos conhecer a Cristo? A primeira resposta é: porque Ele é o Messias. Ele é o Messias. Ele foi profetizado 400 e poucos anos antes, 800 e poucos anos antes. Isaías profetizou, Zacarias profetizou, tantos outros profetizaram e falaram que lá na frente iria nascer alguém da linhagem de Davi, iria nascer de uma virgem. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele seria esmagado, moído por nossas transgressões. Diz a Bíblia que os nossos pecados iriam morrer a Ele. Seria desfigurado, ninguém conseguiria nem olhar para Ele. O Messias veio. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 25 e 26. Eu quero que você leia conosco esse versículo, esses 2 versículos. João 4, 25 e 26. Alô. Diz assim a Bíblia: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus: o que Jesus falou? Eu sou o Messias, eu sou o Cristo.
Eu sou aquele que foi profetizado. Eu sou aquele que Israel espera. Eu sou aquele que Israel acalenta. Eu sou aquele que nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo. Aquele que Ana levantou e adorou a Deus. Aquele que veio para trazer vida e vida em abundância. Aquele que veio trazer libertação, não dos romanos, não de uma escravidão humana, mas da escravidão do pecado. O Messias. Não há outro como Ele. Um tempo atrás, eu estava assistindo um filme que me chamou a atenção na internet. A chamada foi assistir. Era um filme produzido por orientais. O povo oriental, olhozinho puxado e tal. Eu fui assistir o filme deles. E me chamou a atenção, muito bem produzido. Um filme, entre aspas, cristão, uma mensagem, entre aspas, cristã. Muito linda a mensagem. Falam de Jesus, da fé em Deus. Aí lá embaixo no filme, no final do filme, no rodapé do filme, falava quem produziu aquele filme, quem fez aquele filme. Era uma igreja, esqueci o nome, igreja, não vou lembrar o nome agora, porque não fazia parte aqui da minha preparação. E eu fui atrás daquela igreja. Essa igreja fica na China, lá em Xangai não, eu vou lembrar daqui a pouco. Uma cidade chinesa, famosa, inclusive. E eu fui atrás, fui pesquisar em redes sociais, Instagram, Facebook, e YouTube, e descobri que aquela igreja transmitia seus cultos. Eu fui então assistir o culto da igreja. Uma igreja, irmãos, pega esse local aqui que é grande, multiplica por 50. Você tem uma ideia do tamanho da igreja. 50 ou mais, é muito grande. Um santuário enorme, muita gente. Milhares de gente, muita gente naquele lugar. E no altar, estavam os pastores sentados. Até pensei que fosse estilo Assembleia de Deus. Havia líderes, pareciam ser pastores. E alguém no altar com o microfone. E aquele alguém começou a falar em chinês. E uma tradução embaixo. Peguei a legenda, botei embaixo. E a legenda dizia que estavam ali para cultuar o Senhor, para cultuar Jesus Cristo, que Ele é o Messias, o enviado. E no final daquele discurso, levou uns 5, 10 minutos, a última frase que a pessoa falou foi a seguinte: agora vamos receber o Messias. Agora vamos receber aquele que veio para morrer no nosso lugar. Aí de repente todos se ajoelharam. Uma luz deu um foco numa porta. A porta se abre e sai alguém vestido de uma túnica branca, uma coroa na sua cabeça, parecia ser ouro. E aquela pessoa andava, era um oriental também, barbado. Aí eu vi e percebi que eles trouxeram no lugar do altar, colocaram uma cadeira como se fosse um trono. E aquele homem se sentou no trono e todo mundo se adorou, se prostrou perante ele. E dizia a música que estava sendo cantada: o Messias chegou, o leão de Judá chegou. Vamos adorar o nosso Deus, vamos adorar a reencarnação de Jesus. Um dos sinais da volta de Jesus é o anticristo, os falsos profetas. E quando nós falamos por que você deve conhecer a Jesus, é porque só existe um único Jesus, um único Messias. E nesses dias surgirão falsos messias que podem enganar seus filhos, podem enganar seus netos, podem enganar sua família. É por isso que você precisa conhecer Jesus, porque quando você conhece Jesus, você pode desmascarar a mentira do anticristo, a mentira do falso profeta. Uma segunda resposta para aquela pergunta, porque devemos conhecer a Cristo, é porque Ele é o Filho de Deus. Você pode abrir sua Bíblia comigo e ler comigo o seguinte versículo que está em Mateus capítulo 16, versículo 15. Mateus 16, 15. Jesus, Ele vai exatamente dizer o seguinte: mas vós, continuou Ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho
do Deus vivo. Eles esperavam, Israel esperava o Messias, mas não fazia ideia que o Messias seria o próprio Filho de Deus, que Deus não mandaria outra pessoa, que o plano de Deus sempre foi de enviar o seu Filho Jesus. Jesus veio, o Filho de Deus, nasceu sim da Virgem Maria. Disseram: ué, esse homem não é filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? E seus irmãos habitam conosco? Não, eles não conheciam Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Esse é o Senhor Jesus que nós cultuamos e pregamos. Uma terceira resposta: Jesus, Ele é o único Salvador. Quantos vieram? Irmão, eu vou lhe contar uma história. Israel dominada pelos romanos. César Augusto era o imperador de Roma. E César Augusto, para se estabelecer como imperador, ele foi reconhecido pelos romanos como Deus. Então César Augusto não era somente mais o imperador de Roma, agora era o Deus a ser adorado pelos romanos e pelos povos dominados por Roma. Havia então uma expectativa do que esse Deus chamado César Augusto iria fazer. César Augusto era um homem muito esperto. Quais eram as duas maiores necessidades daquela época? Comida e segurança. O que foi que ele fez? O Deus, entre aspas, César Augusto, mandou dar pães aos povos. Trouxe proteção com seu exército invasor contra os inimigos ao redor. Então ele deu proteção e comida. E por aquela proteção e comida, ele exigia adoração, exigia culto, queria ser conhecido como o salvador daquelas pessoas. Aí vem Jesus. Jesus vem frustrar os planos dele. Jesus vem mudando a história. Não sei se você já leu isso na Bíblia, mas o apóstolo Paulo, ao escrever uma das suas cartas, ele diz assim: a igreja em Roma os saúda. Lá no centro do poder político, militar, estava o apóstolo Paulo preso. E uma igreja surge ali, no seio, na boca do dragão, e desfaz essa mentira de que existe outro Salvador que não seja Jesus. O único Salvador é o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 5, diz assim a palavra de Deus no versículo 24. João 5, 24 vai dizer assim: quando, pois, viu a multidão... Estou lendo 6, é 5. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Hoje se fala muito, de salvação através de outros meios. Eu vou ser salvo fazendo o bem aos pobres, dando ofertas, fazendo bem-estar, distribuindo riquezas. As pessoas estão querendo uma salvação. Não, salvação não é através de Maria. Peça à mãe que o pai atende, que o filho atende. Uma frase muito comum no meio católico. Peça à mãe que o filho atende. E assim as pessoas vão se desviando do verdadeiro Salvador, porque aquele que foi na cruz e morreu na cruz não foi Maria, não foi José, não foi Pedro. Aquele que foi na cruz e morreu no nosso lugar foi Jesus Cristo. E aquele que ressuscitou no terceiro dia também foi Jesus Cristo. Você pode procurar os ossos de Jesus onde você quiser e você não vai encontrar, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele é o único Salvador, e somente através de Jesus Cristo nós temos a vida eterna, somente através de Jesus. O quarto motivo eu vou lhe dar.
E esse tem muito a ver com o anterior. O quarto motivo, irmãos, você pode, porque a nossa língua portuguesa, ela amaciou esse termo, ela tirou o poder dessa palavra. Jesus Cristo é Senhor, Ele é o Senhor. Que quando nós falamos Senhor, nós estamos tratando alguém com respeito, né? Senhor Álvaro, Senhora Lúcia, com respeito. Nós perdemos a força dessa palavra grega, Kyrios, que quer dizer, tem uma expressão muito forte, quer dizer, você é dono da minha vida. A palavra Senhor quer dizer isso, você é dono da minha vida. Você se lembra dos filmes que você já assistiu? Até está passando agora, Ave César, já viu essa expressão nos filmes romanos aí? Ave César, está passando Gladiador 2 no cinema, parece, né? Ave César. Ave César quer dizer, César é o meu Senhor. César, a minha vida está em tuas mãos, César. Você é o imperador, você é o Deus homem. César é Senhor. Agora imagina, era um cumprimento muito comum. Eles se encontravam na rua, um com o outro, ao invés de dizer bom dia, como nós falamos, ou como o povo de Israel, Shalom, eles diziam, Ave César, e continuava a sua caminhada do comércio, nos shoppings, nas padarias, nos mercados, Ave César para cá, Ave César para lá. A pessoa se convertia. A pessoa naquela época entendia perfeitamente o significado da palavra Senhor. Então quando se encontrava com alguém, um cristão, a pessoa dizia para ela, Ave César. Ela, será que César é meu Senhor? Não, César é meu Senhor, Jesus Cristo é meu Senhor. Vamos fazer o seguinte, César pode contar com o meu imposto, César pode contar com o meu trabalho, mas o meu Senhor é Jesus Cristo. Foram perseguidos, mortos, foram colocados em praça pública para serem queimados, dado como comida a leões, porque diziam, não, César não é meu Senhor, o meu Jesus é o Senhor. Então aquele povo entendeu perfeitamente o que quer dizer, Jesus é o Senhor. E essa expressão, irmão, Jesus é o Senhor, anote aí no seu coração, na sua mente, só nos 4 evangelhos, aliás, só no Novo Testamento, tem mais de 650 vezes essa expressão, Jesus é Senhor. Isso quer dizer alguma coisa, né? Isso tem que dizer alguma coisa. Quer dizer, primeiramente, para mim e para você, que a vida não é mais sua, a sua vida pertence ao Senhor. Não prevalece mais a sua vontade, prevalecerá a vontade do Senhor. Ele é o Senhor. Irmãos, como isso precisa ser ensinado às nossas crianças, aos nossos jovens, aos nossos adolescentes que vivem nesses dias dizendo, não, a vida é sua, o corpo é seu, você faz o que você quiser da sua vida. E a mensagem do Evangelho é outra. O corpo pode até te pertencer, mas quem habita nele agora é o Espírito Santo. É Ele que faz morada em você. Ele habita em você. Veja lá o que você vai fazer com o seu corpo, porque ele não te pertence mais totalmente, pertence agora ao Senhor. A quinta e penúltima resposta a essa pergunta. Aliás, não li o texto, né? Vamos ler o texto? Romanos capítulo 10. Bota aqui na tela. Romanos 10, verso 9. Romanos 10, versículo 9, vai dizer para a gente o seguinte, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Diga para o seu irmão aí, você será salvo, salvo através de Jesus que é Senhor. É Jesus que é Senhor que vai salvar você. Não são as drogas, não é o dinheiro, não é a fama. Quem vai salvar você é Jesus. Ele que vai mudar seu coração. Não há outro Deus maior que seja. Não há outro Deus que qualquer outra pessoa que possa manifestar qualquer milagre, porque o diabo sabe fazer milagres, mas é somente Jesus que é o Senhor. É Ele que manda e desmanda em você. Ele que é o Senhor da sua mente, da sua vida, da sua história. Ele que escreve a sua história. É o Senhor dos exércitos. Quinto, então, Ele é o único que venceu o diabo, venceu o mundo e venceu a morte.
Não tem outro. Não tem outro. Eu poderia ler diversos versículos, mas eu não vou ler versículos com você sobre esse ponto, porque eu creio que você já conhece isso. Jesus foi o único que venceu o diabo. O diabo tentou no deserto e foi derrotado. O diabo tentou matar Jesus na cruz, acabar com a mensagem do evangelho. De fato, Jesus morreu na cruz. Eu imagino o diabo no inferno celebrando: matamos o Filho de Deus, matamos o Messias, matamos aquele que dizia que era Salvador, e houve festa no inferno. Os demônios saltaram de alegria, porque se pode se alegraram com a morte do Senhor, se alegraram com a morte do Filho de Deus. De repente, a porta do inferno se abre e entra Jesus ali naquele lugar. Os demônios entraram em polvorosa. O diabo começou a se espremer no seu trono. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Diabo, dá para cá a chave da sua casa. A chave da sua casa agora é minha. Jesus é o Senhor, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador. Nem o diabo pôde vencer o Senhor. E no terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos. Ele vence a morte e diz para mim e para você que aquele que crê nele tem a vida eterna. Ele diz para nós através de João Batista, através de João o evangelista, ele vai dizer para nós que aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. E complementa dizendo que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Só pode vencer o mundo aquele que está ligado em Jesus Cristo. Se você quer vencer no mundo, você precisa ter Jesus no seu coração. Não tem como. O mundo já é do maligno, mas o Senhor te dá vitórias nesse mundo que vivemos. Sabe, irmãos, eu estou com uma imagem na minha mente, eu estou tentando não falar dela, mas ela vem. Eu vou falar nela. Espírito Santo, se for o Senhor, confirma na minha mente. Sexto, o Senhor é o único que deseja o melhor para mim e para você aqui nessa terra. Aqui nessa terra. Há um versículo que Jesus, palavra de Jesus, que você deve decorar, te convido a decorar e manter esse versículo muito vivo na sua mente, que está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24. Essa palavra de Jesus, irmãos, tem sido assim um norte na minha vida, tem sido assim um porto seguro na minha mente, no meu coração. João 16, por favor, versículo 24. Olha a palavra de Jesus. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi, recebereis, para que a vossa tristeza, o vosso sofrimento, a vossa dor, o vosso pesar, não, a vossa alegria. E essa alegria não é uma alegria qualquer, não é uma alegria passageira, não é uma alegria circunstancial, é uma alegria que seja completa. Tiago diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem do Pai das luzes, vem do Senhor, vem de Deus. E o Senhor está nos dizendo, por meio da sua palavra, que Ele tem um desejo que a nossa alegria seja uma alegria completa. As pessoas buscam alegria em festas, em bebidas, em drogas. Buscam alegria em conquistas, em realizações pessoais, no trabalho, na profissão, ter dinheiro, poder comprar as coisas, poder viajar, conhecer países, conhecer lugares do mundo. As pessoas vão se alegrando com essas coisas, mas passa. Você pode bater uma foto, fazer uma filmagem, mas passa. O que o Senhor está dizendo, que se nós pedimos ao Pai no nome dEle, o Senhor vai nos dar, porque o desejo de Deus é a nossa alegria. Estava contando para um casal aqui da igreja, que certa vez, eu estava numa igreja, dirigindo o culto de libertação, lá em Brasília, Igreja Nova de Brasília, Bispo Antônio. Sexta-feira, culto de libertação. Estava eu lá para pregar a palavra, estava pregando, de repente eu estou uma senhora, magrinha, uns cabelos longos, escuros,
sentou lá atrás da igreja. A igreja tem uns 800 lugares, uma igreja grande. Era um auditório, assim, descida, o altar fica embaixo. E você pregando, não tem como você não ver quem entra na igreja. E aquela senhora entrou e sentou, eu pregando, e a senhora de cabeça baixa. No final fiz uma chamada, ela veio à frente, nós oramos com todo mundo e tal. E no final ela falou assim: pastor, eu quero conversar com o senhor. Eu falei: pois não, senhora, o que a senhora deseja? Ela falou assim: pastor, eu sou feiticeira. E eu sou o pior tipo de feiticeira. Eu sou aquela que sacrifica as oferendas. E a maior oferenda que eu faço, porque ninguém tem coragem, do grupo que eu pertenço, é fazer sacrifícios humanos. Eu sacrifico crianças no dia 31 de outubro. Eu sacrifico crianças na virada da lua, para a lua cheia eu faço sacrifícios. Eu sou aquela que pega a faca e mata a criança, mata a pessoa. E eu ouvi o evangelho. E uma voz falou comigo: vá para a igreja. E a primeira porta de igreja que eu vi foi aqui, eu entrei, sentei lá atrás. E uma voz falou comigo: vai na frente, se converta, entrega o seu coração, porque não aguentava mais a opressão dos demônios. Porque as entidades diziam que iam me fazer felizes. Bota o versículo aqui, por favor. As entidades diziam que eu ia me dar tudo, que eu ia ser feliz, ia me fazer feliz financeiramente, feliz no casamento, feliz na vida profissional, na vida financeira, eu ia ser feliz, essa é a promessa de ser feliz. Mas eu nunca fui feliz, pastor. Eu nunca fui feliz de fato eu tive dinheiro, eu tinha fama, as pessoas me procuravam, me pagavam muito caro, fiz muitos encantamentos, muitas bruxarias, fiz muita coisa errada, pastor, fiz muita coisa errada, eu sacrifiquei pessoas, sacrifiquei animais, derramei sangue inocente, fui uma peça, um ser humano desprezível, mas eu estava sob o domínio das trevas. E uma voz falou comigo: se eu quiser a felicidade verdadeira, a alegria verdadeira, eu só encontraria em Jesus. E eu então entrei aqui nessa igreja, pastor, porque eu quero ser feliz. E nós não fomos orar por aquela mulher. Detalhes depois, no próximo capítulo. A história é grande. Só para encerrar essa história dela, ela trouxe a adaga que ela fazia a feitiçaria. Desse tamanho a adaga dela. Toda cravejada de pedras preciosas, o punhal de ouro, a lâmina de metal, nem sei que metal é aquele. Quando nós fomos quebrar aquela adaga, com machado, este pedreiro, metal, o irmão da igreja, um mais alto, bum, batia na adaga, a adaga nem arranhava. Bum, batia na adaga, a adaga nem era com ela. O Espírito Santo falou no meu coração: repreenda o espírito que está nessa adaga. Eu falei: espírito maligno, sai desse objeto agora em nome de Jesus. Havia uma fogueira perto da gente. A fogueira ficou vermelha e azul. E o demônio saiu. Aí eu falei para o diácono: diácono, bate agora. Pô, a adaga se despedaçou. Aquela mulher foi liberta. Aquela mulher hoje prega a palavra de Deus. Serva do Senhor. Alegria verdadeira somente em Jesus Cristo, não há outra. E as pessoas procuram, buscam alegria. Outro dia eu conversava com uma jovem que me postou pedindo ajuda e tal, com drogas. Tem um tempo isso. Eu disse a ela: ó, você precisa se desintoxicar, para o seu corpo expelir o resíduo da droga em você. Mas se dentro de você Jesus não habitar, virão 7 espíritos malignos pior do que era antes. E a sua vida ficar pior do que era antes. E aquela jovem então me disse que estaria indo para uma igreja buscar o Senhor. Ela não mora aqui no estado do Espírito Santo. E nos achou em redes sociais. Amados, as pessoas estão procurando alegria, procurando paz, querem ser felizes, mas não vão encontrar isso a não ser em Jesus Cristo. Semana passada, já ouviu falar daquele carro da Tesla, Cybertruck? Já ouviu falar do Cybertruck da Tesla, um carro? Um soldado americano, lá nos Estados Unidos, de frente a um prédio do Donald Trump, explodiu o carro. Bum! Um carro de 2 milhões de reais. Explodiu o carro. E lá dentro ele estava.
deixou uma carta dizendo que vivia no melhor país do mundo, que serviu ao seu país com todo o patriotismo dos americanos, viu muita coisa na guerra como soldado, muita injustiça, e aquilo o abalou profundamente. Ele queria então fazer alguma coisa para reparar o dano causado, porque ele buscou a felicidade das drogas, buscou a felicidade das guerras, buscou a felicidade em tantos lugares, e não a encontrou. A felicidade que ele encontrou, a única forma que ele encontrou de acabar com aquela tristeza foi tirando a própria vida. Quantos não estão tirando a própria vida? Soube ontem que uma senhora, membro de uma igreja aqui de Vila Velha, uma igreja conhecida aqui de Vila Velha, morando aqui na Praia da Costa, no momento que a família estava em casa, no andar alto, ela subiu, passou pela janela do banheiro e tirou sua própria vida. As pessoas estão sendo enganadas pelo diabo, porque não conhecem a Jesus. Eu te convido a ficar em pé comigo em nome do Senhor Jesus.